Fala, Berlins! Estamos começando aqui mais um Papo Creator de número 4 e hoje eu tô com a ilustre presença aqui do meu mais recente amigo, um cara que eu passei a admirar pra caramba, que tem projetos e trabalhos muito foda na indústria de entretenimento, posso chamar assim, eu acredito. Felipe Sena. E aí a gente vai bater um papo aqui um pouco sobre essa trajetória dele com trabalhos de audiovisual que, querendo ou não, tá dentro desse universo de criação, né? Universo de criação de conteúdo que a gente tanto tá imerso aí no dia a dia. E aí ele vai trazer um pouco desses projetos, dessa vivência dele, e a gente vai fazer essa associação com o nosso dia a dia, com o seu dia a dia aí de criação de conteúdo também. Vou deixar que ele se apresente um pouquinho. E aí, Felipe, se apresenta aí pro pessoal, fala quem tu é, um pouco dessa tua trajetória também, pra gente começar esse papo. É isso, boa tarde. Feliz de estar aqui na Berlim, uma casa que eu tenho vários amigos e uma admiração muito grande, por ser uma casa que também é bastante referência no audiovisual, no cinema, para quem gosta de criação de conteúdo. Não conheço hoje, já conheço de longas datas, então muito massa estar aqui. E vamos conversar. Tu é daqui, né? Sou daqui, de Pernambuco. Sou daqui de Pernambuco, já trabalhei em Recife, já morei em Recife, já estudei aqui. Uhum. E sinto, inclusive, muita vontade mesmo de trabalhar mais aqui, né? Então, de estar mais presente aqui, esse né? dia aqui já é especial porque não deixa de ser um trabalho. Boto fé. Tu terminou trilhando essa tua trajetória, assim, mais profissional, né? Mais conhecida lá no Sudeste, não é isso? Isso, esse ano tá... né? Tô completando 10 anos que eu decidi fazer isso da minha vida. Comecei lá em 2014 e tô indo pra... metade dessa história aconteceu lá no Sudeste. As coisas foram acontecendo. Não fui uma pessoa que quis ir pro Sul por mim. Eu ia pra onde a vida me levasse, mas tive a sorte de ir pra lá. Costumo dizer, quando eu estudava, os professores falavam muito assim, estudava aqui no Recife e escutava muitos professores falando... Tu estudava alguma coisa pra essa indústria? Isso, eu estudei cinema aqui em Recife, Massa. Eu escutava muitos professores falando assim, mas isso aqui você só vai ver lá em São Paulo, isso aqui você só vai ver no Rio. Então imagina tu não ter nenhuma ideia de quando tu vai em São Paulo, no Rio, e teu professor tá te dizendo ali que isso aqui tu só vai ver no Rio e em São Paulo. E por sorte tive sim a oportunidade de ver e fazer acontecer lá, né, no Sul Mas tu também. fosse pra lá pra estudar, ou tu já fosse profissionalmente, ou tu fosse se aventurando assim e as coisas foram acontecendo? Já fui profissionalmente, como eu disse, esse ano tá fazendo 10 anos que eu comecei e faz 5 anos que eu tô lá. Então metade da minha trajetória aconteceu lá. Eu já tinha meu primeiro filme, já tinha videoclipe gravado aqui em Recife. Mas assim, o videoclipe que tu gravou aqui foi em qual área? Assim, aqui qual estilo? Foi na área do rap. Acho que 7 anos atrás, uma artista chamada Bruna França aqui me convidou. Eu trabalhava na área da política, gravava muito, alguns políticos conhecidos aqui, já gravei pra prefeitura do Recife. Que massa. E ela me lançou esse desafio de gravar um videoclipe, não tinha nada a ver ainda com São Paulo, nem imaginava. E a gente fez essa experiência e deu muito certo. Recife muito cinemático como é. A menina também já era bem arteira. A gente foi pra ali, pra a Rua da Aurora, Mamed, não tinha como dar errado. A equipe era só tu e tu foi... Só eu, a câmera, ela e o namorado. Que massa. E eu acho que isso aí estreou o formato videoclipe. Eu falei, já gravei bastante coisa em Recife, mas o videoclipe, o primeiro mesmo foi aqui em Recife. Mas aí, tipo, esses filmes que tu falou, tu já tinha feito filme e tal, foi alguma coisa assim que teve uma grande expressão ou era uma coisa mais de teste, tu ainda iniciando? Chegou a ter algum tipo de repercussão, alguma coisa assim? Essa é uma boa pergunta, porque assim, quando eu fiz o meu primeiro filme, eu não era do cinema. Não era, já aproveitando para responder o começo da trajetória, eu estudava Direito, inclusive na antiga FI, ali na Abdias. A galera que tá fazendo transição de carreira aí, pois o cara saiu de Direito e virou uma referência. Eu era estudante de Direito e me interessava muito na área de cultura, inclusive, né, por ser do 7º período, bem avançado, eu estava estudando a área de preservação do patrimônio artístico nacional, que é uma tese. E nisso eu acabei me envolvendo muito com alguns movimentos de cultura, lá na Mata Norte e aqui em Recife também. E disso fui convidado para trabalhar num filme. Como eu disse, eu não era
criador, não era fotógrafo, não era videomaker, não tinha pretensões de ser do audiovisual, isso há 10 anos atrás. E uma equipe de cineastas lá do Rio de Janeiro, eles estavam pesquisando na Mata Norte algumas cidades que fossem referência em engenhos de açúcar, porque o filme falava sobre isso. E por estudar, essa galera chegou lá em Vicência, que é uma cidade conhecida por ser uma cidade dos engenhos, uma cidade muito cinematográfica. E nisso, esse diretor, pesquisando as cidades vizinhas lá, chegou na cidade de Vicência e precisava de um guia. E fica até uma crítica, até hoje a cidade realmente ainda não tem oficialmente um guia turístico para apresentar isso, e uma pessoa da cidade, da área de entretenimento, falou, olha, chama Felipe, que é um cara que ele estuda sobre isso. Vê só, eu não era do audiovisual, não fez era... o link, né? Conhecia, ele fez o link, sabia. Eu era da área jurídica, mas como eu estudava a parte do engenho lá, que estava para ser tombado, é por isso que era meu objeto de estudo, o diretor de cinema, no caso, ele me chamou para ir na Tech Scout com ele, fazer a visita técnica, ver se esse engenho seria uma possível locação para este filme. E pronto, sem querer eu tava caminhando aí pra minha mudança radical de vida. Eu era 7º período de Direito, fui ajudar uns amigos do Rio de Janeiro de cinema a conhecer uma locação, e de cara já fiquei impressionado com as palavras técnicas, o vocabulário de cinema, a forma que ele se organizava, lidar com aquilo. Era um prédio que eu tinha bastante admiração. E de repente tava vendo ali o diretor fazendo aquelas velhas, olhando se cabia pro filme. Tu lembra qual foi o engenho? É Engenho Poço Comprido. Poço. É um engenho muito, muito conhecido a nível geopolítico, assim, a nível de história. É um engenho muito importante para Pernambuco. E teria essa possibilidade de sair num filme. Já tô contando esse início aí, porque aí já é o início de tudo mesmo. Que massa. E ele foi aprovado, o pessoal gostou da cidade, gostou do engenho, e já ficou o convite pra mim. Falou, olha, trabalha com a gente no filme, você é um cara que conhece, a gente vai precisar de você. Como eu disse, eu era da área jurídica, nunca nem tinha segurado uma câmera, não tinha pretensões em nada do audiovisual, mas fui sim ajudar esse pessoal no filme. E me caiu a função de produtor de objetos. Eu não sabia o que era isso, eu não escolhi, mas como eu estava apontando as coisas, arrumando... A explicação pra galera, o que é produtor de objetos. Caí na função de produtor de objetos, e como eu falei, não estudei para aquilo, não estava preparado, mas foi o convite que eu recebi. E o produtor do filme falou, olha, você pode ser o produtor de objeto do filme, se precisar de um prato, você vai procurar o prato na cidade. Aí eu achei interessante e vou. E isso aí, eu sem querer já estava botando o pé naquilo que eu, dali por diante, seria o que eu ia fazer da minha vida, mas até então não sabia. E a gente passou uns 15 dias nessa imersão de olha o engenho, visita, tira foto, e combina aqui onde tem uma casa para alugar e um restaurante, e de repente a cidade recebe, acho que na faixa de uns 30 atores, recebe uma equipe de cinema de umas 20 pessoas, e a cidade de repente... Qual foi o nome do filme? Chama Repulsa. Tem disponível lá no meu Facebook, quem quiser assistir. O primeiro filme, não é direção minha, mas foi o primeiro filme que eu trabalhei, foi a minha entrada no audiovisual. E esse filme é um filme que tem um elenco riquíssimo, né? Pessoas consagradas do teatro, do cinema. Foi um longa, né? Foi um curta-metragem, curta-metragem riquíssimo, e foi onde eu conheci a direção de arte. A princípio eles precisavam de armas de época, eu consegui. Eles precisavam de cavalos pra cena, eu consegui. E eu fui gostando daquilo, o diretor dava um desafio, e eu saía na cidade pra procurar... Tu tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu tinha 18 pra 19 anos. Todo gás ali pra sair atrás. E moleque, todo gás também, ali pra correr. Por ser da área jurídica, ninguém tava entendendo nada, porque eu estava trabalhando no filme. E aquilo ali, eu gostei muito daquela energia, principalmente quando começou o filme. Que chegou as câmeras, que chegou a equipe, os caminhões, e eu vi o tamanho daquilo. E de repente eu estava envolvido. E assim, aos poucos, eu fui começando a faltar aula.
de direito. Fui acreditando mais no meu sonho ali. Isso, fui me interessando mais pelo cinema e ao passado, quando passou o filme, eu de cara quis comprar uma câmera, porque ainda estava muito imerso naquilo, pensei em começar a fotografar. E essa foi, acho que, a grande chave. É o filme Repulsa, foi onde eu fui diretor de objetos. Há 10 anos atrás, que fui inesperadamente convidado, mas foi fundamental para que eu entrasse de vez no audiovisual. Que massa, velho. E aí, como tu falou, né? Tu começou a estudar, depois tu trilhou aí esse caminho de ir pra... Foi pra São Paulo direto, né? Pro Sudeste. Certo. Foi especificamente pra São Paulo ou tu fosse pra um outro lugar e depois caísse em São Paulo? Eu ainda vim para Recife. Essa fase que eu tô te explicando aí do começo, isso era tudo ainda no interior. Aí recebi a proposta para vir para minha primeira produtora. Até então, eu fiz uma participação tímida nesse filme. E uma produtora me convidou para vir aqui para São Paulo para fazer política. E a gente fez. Pra Recife, né? Para Recife, é. Fiquei, acho que 3 anos aqui fazendo campanha política. E foi aonde eu tive a oportunidade de fazer o produção audiovisual, o curso chamado de cinema. Uma produtora muito na linha de comerciais de TV, uma coisa assim mais nessa pegada. Sim. Ou já era uma produtora que já fazia filme, já tinha essa abordagem? Eles eram uma produtora que eles eram muito fortes no teatro e na política. Então fazia vídeos políticos e fazia muitas ações voltadas ao teatro. Tanto teaser de peças ou até mesmo documentários sobre o teatro terapêutico que era um dos clientes dessa produtora. E te respondendo, antes de ir para São Paulo, ainda que eu falei, esses 5 anos aconteceu meio que isso. Fiquei um pouco lá no interior atuando inicialmente, timidamente, depois vim para Recife ganhar um pouco mais de experiência. E foi quando comecei a me destacar assim pela fotografia, no caso, né? Os vídeos que eu fazia começou a chamar a atenção de algumas pessoas e apareceu a oportunidade de ir para São Paulo. Entendi. Aí tu já fosse com o caminho direcionado, né? A tua história com a Love, né? Em que momento tu entra pra essa... É Love Funk o nome, né? Dessa tua... Da produtora que tu atuou durante esses últimos anos, né? E aí, tipo, lá na Love Funk, tipo, vocês só fazem funk ou tem outros estilos musicais? Eu já morava aqui em Recife, e um grande amigo aqui, chamado Vitor Matheus, um diretor de videoclipe. Ele foi convidado para ser um dos diretores lá em São Paulo da Love Funk. No tempo ele tinha acabado de fechar contrato com uma grande empresa aqui em Recife e não aceitou e acabou me indicando. Eu trabalhava aqui já numa produtora e uma pessoa já grande do funk, olha, você consegue vir aqui em São Paulo, fazer um teste, gravar uns clipes com a gente, se você gostar a gente vai ficar com você. Enfim, eu de cara aceitei, porque eu morava aqui, já tinha feito alguns nichos, né, política. Era a chance de ter uma experiência diferente e lá no lugar onde os professores diziam assim, não, tem que ir pra esse eixo pra aprender. Aí você tocou na ferida mesmo. Foi quando eu vi o filme dos professores falando, não, lá no Rio e São Paulo é que você vai ver esse tipo de equipamento, esse tipo de orçamento, isso aí é bem importante falar. Exato. E quando eu cheguei lá, né, fui fazer esse teste, eu tive a oportunidade, assim, de... Só para eu criar uma conexão aqui na minha cabeça e talvez até na cabeça do público que tá assistindo a gente, isso a gente tá falando depois daquele boom de Condzilla, aquela coisa toda dessa indústria do funk, ou antes disso? Isso já após o boom do funk mesmo, do videoclipe de funk já ficar conhecido, super em alta, né? Isso aí, esse bombando boom, já tudo no YouTube, aquela coisa toda que rolou, né? Esse boom aí, eu fui pra São Paulo, esse convite foi em 2020, o início de 2020, então ainda era muito forte, ainda inclusive um dos pioneiros, MC Kevin, ainda era vivo, né? Então o mercado ainda era super aquecido. E eu fui exatamente por isso, porque a produtora estava numa crescente absurda, eles estavam na fase de mais... êxito, assim, muita música estourada, os artistas com bastante show, a empresa crescendo muito, eles precisavam de mais pessoas para dirigir os videoclipes. E por isso eu fui convidado a fazer parte do quadro. E tive sorte, Paulo, assim, de ter pessoas também lá muito, muito boas e estudiosas de audiovisual, porque
Eu poderia chegar lá e falando um monte de besteira e, Aham. tá bom, vai. E sei o que eu tava falando, mas não, mas eu fui testado no bom sentido. Uhum. Aquilo que eu falava precisava fazer sentido, inclusive para outras pessoas que eram do cinema, que estudavam, que Uhum. tinham um comportamento realmente mais industrial, mesmo assim, de criação. Não poderia só falar, eu tinha que Aham. provar que eu sabia fazer aquilo. Então Sei. imagina eu, um cara que sou do Nordeste, Aham. deliberando num movimento que é paulista. Total. Então, por exemplo, apesar da gente ter o brega funk, mas o Recife, o estado de Pernambuco não é conhecido por ser um estado do funk. O funk não é daqui, então Aham. imagina como é um cara do Nordeste chegando no funk dizendo como é que vai ser o videoclipe. Aham. Então isso aí foi uma barreira que para se quebrar realmente precisou Tinha que fazer muitas provações assim, matar né? a cobra e mostrar o pau. Não precisava ser ter só conversa bonita, tinha que realmente saber fazer, saber mexer nas coisas e ir lá e mostrar pronto para o que eu fosse falar no futuro ter um Aham. peso, ter uma credibilidade. Total, isso eu acho que é até um lance de você meio que respeitar o momento assim também, né? Até pra você não soar como um arrogante, eu diria. Com Né? certeza. Por mais que tu tenha uma bagagem, independente se ela é pouca ou muita, tipo, você saber entender o momento ali pra você fazer essa entrada profissional, né? Eu diria. Ela é muito importante para que você não soe e, consequentemente, você seja até talvez meio que escanteado de alguma forma por estar sendo, não estar respeitando ali aquele momento. Que, querendo ou não, tu era um entrante na situação, né? E aí, mas massa, muito legal a tua fala aí, porque fala um pouco sobre posicionamento profissional, Com eu certeza. acredito. E aí, nessa tua bagagem, tu fala que tu fizesse mais de 500 videoclipes, que é coisa pra cacete, assim. E aí, como era essa tua rotina? Agora tu tá aqui, né? Desse uma pausa, viesse fazer campanha política, inclusive fez campanha política com a gente. E aí, fosse à praia, deve estar dando uma descansada. Mas aí eu imagino que a tua rotina, pra, obviamente, ter chegado nesse número, devia ser bem aquecida aí de captação. Como era esse teu dia a dia? Tipo, todo dia tu capta, tu tem um tempo para um processo criativo e depois de X tempo é que tu vai fazer a captação de um clipe. Como era mais ou menos essa rotina? Como é que chega essa demanda? Tu organiza esse teu processo criativo ali para a gravação dos clipes e a captação em si, independente da função que tu esteja executando naquele momento pro clipe. Como é que cai essas demandas? Essa conta, assim, ela é fácil de fazer porque em um ano, eu tive fases durante o meu primeiro ano que a Uhum. gente fazia um videoclipe por dia. Então, não tinha o Caramba. porquê o diretor... E O consegue, dire... assim, tipo, resolver tudo num dia só, tipo, começar e Consegue terminar porque num dia? a gente tem uma equipe realmente multidisciplinar. Aham. Quem edita é o editor, quem dirige é o diretor, quem escreve é o roteirista e quem finaliza é o arte finalista. Então, se eu de fato quisesse abraçar o mundo, Aham. né, assim, quisesse não, pode deixar que eu faço tudo. Eu ia demorar muito mesmo para entregar um produto. Mas como eu tinha facilidade de, né, tinha abertura de ter um editor, de ter um VFX, de ter pessoas para ajudar um produtor para correr atrás do que do clipe Uhum. precisa, a gente tinha condições sim de fazer Tipo, esse por dia, então, no caso, é a ah, captação, né? a captação do Que videoclipe, aí depois a edita. galera Então, fica... eu tive fases de, no meu primeiro ano, passar um ano inteiro gravando praticamente todos os dias. Aham. O ano seguinte, digamos que 3 vezes por semana. Então, Uhum. se você for fazer essa conta, se for na ponta do lápis mesmo, é mais de 500 videoclipes. Bem mais, né? Mais de 500 videoclipes, E aí dentro das funções, como a gente até Ah, divulgou isso, né? ah. Mas, tipo, no teu currículo tu já executou várias funções. E aí eu imagino que dentro dessa tua história aí também com funk, isso acontecia dessa forma, né? E aí a parte da captação em si, eu imagino que é uma coisa, a parte sei lá, de outras funções, onde tu tenha que talvez pensar nessa cena, nesse roteiro, ela por si só ela requer um tempo maior para tu poder estudar, planejar como é que vai ser aquilo ali, talvez buscar referências e tal. E aí tu
também executou essa função, né, de roteirista para os clipes também. Ou não, ou só para filmes e outras produções. A minha primeira função mesmo, quando eu cheguei lá nessa produtora, que eu tinha esse desafio de melhorar os videoclipes, Aham. que não sou arrogante, mas assim, a Aham. proposta era essa mesmo, como é que eu Sim. poderia ajudar, Dá uma já refinada, né? que isso é até bom ser observado, a gente aqui, os criadores de Recife, o pessoal do cinema aqui de Recife, pernambucano, é muito conceituado, até quando eu estudava já era, Aham. eu continuo estudando, ainda é, e eu acho que sempre vai Sem ser. dúvida. A gente, o Recife, né, desde A o galera início super do premiada, cinema, né? somos super premiados e reconhecidos a nível nacional. Então, quando eu cheguei lá, tinha esse pesozinho, olha, o cara veio de Recife, tinha Aham. esse pesozinho. Então, eu comecei escrevendo. Não é que eu comecei minha vida escrevendo lá como roteirista, não. Eu Uhum. já era roteirista de formação, mas essa era a minha principal função. Mas aí tu Eu, recebia um roteiro base e tu trabalhava ali em cima, como tu poderia refinar e ir ajustando partes dele, ou tu fazia tudo do zero? Não, eu recebia a música, chegava pra mim Aham. só a música e eu escrevia pra determinado artista. Então, no Uhum. começo, como tinha um diretor principal que ele recebia os maiores clipes, os clipes dos artistas principais. Aham. Como de cara, ele era um diretor de fotografia muito precioso, um cara muito ligado à câmera. Ele falava, olha, enquanto ele tava fazendo checagem de equipamento, vendo o que ele ia usar, eu ficava escrevendo o clipe. Então, um ano, o meu primeiro ano, eu atuei muito roteirizando, e como eu fazia questão, quando eu fazia o roteiro, eu fazia questão de estar lá no dia, no set, não Uhum. custava nada, era um clipe que eu escrevi, então eu fazia questão mesmo que não estivesse dirigindo, operando, mas eu estava lá na cena, fazendo, auxiliando o diretor a fazer com que o roteiro fosse cumprido. Então eu Aí tu tive monta essa... esse roteiro de forma descritiva, chegava a montar algum storyboard, alguma coisa assim, como era esse processo? Eu gosto de fazer o roteiro no molde de cinema mesmo, Aham. né? De cena por cena, sequência por sequência, pra ficar tudo organizadinho e o fotógrafo, o diretor de fotografia em questão, não deixar de gravar os detalhes. Uhum. E sou muito apegado também à referência fotográfica. Tipo assim, a gente precisa da imagem, a gente precisa do Aham. referencial sempre. Mesmo que seja uma Total. pintura, mesmo que seja uma camisa, o que for, a gente sempre é bom aparecer sempre o referencial. E eu, como sou um cara apaixonado pelo Brasil, sempre busquei minhas referências aqui mesmo, em Recife, no Brasil, Uhum. no circo, na música. Tu organiza elas de alguma forma, tipo, num drive, alguma coisa assim, ou não, tipo... Olha, eu acho que as redes sociais que eu uso, assim, os algoritmos, hoje em dia me Já ajudam ajudam. bastante, assim, tudo que eu gosto de consumir, a cada dia eu venho sendo bombardeado de mais e mais coisas de outros lugares do mundo, coisas que me interessam, então realmente eu tenho usado o algoritmo a meu favor, né? Então Aham. é importante também que os criadores fiquem sabendo que para usar o algoritmo a seu favor. Total. Né? Porque você vai estar sempre recebendo aquilo que você mais gosta de consumir, criar, buscar referência. E o legal, assim, do processo criativo, né, da pessoa que trabalha com criação, independente de qual é a área, né, seja algo mais de escrita ali com copy, fazendo roteiro, ou o cara que faz direção de arte, independente qual seja, mas está dentro dessa indústria criativa de alguma forma, eu costumo dizer assim que, tipo, o tempo inteiro a gente tá dentro de um processo criativo, né? Você precisa estar com o olhar atento pro mundo. Eu vi até que tu tava aqui no Recife Antigo, eu vi que tu subiu um story de um menino pulando ali no Marco Zero, pulando pro rio, né? E aí, tipo, uma cena incrível, assim. E aí, tipo, eu sei que pra muita gente que talvez não esteja nessa indústria, diria assim, tipo, que talvez não sejam... Tipo, passa e é mais uma cena, sei lá, um moleque pulando num rio. E aí, só que, tipo, pra gente que trabalha com isso, tipo, a gente vê a poesia ali na coisa, né? E aí, tipo, a gente tá o tempo inteiro, às vezes, num show, tipo, curtindo, mas aquilo ali é um processo criativo, não deixa de ser, né? Verdade. O Recife sempre me ajudou muito, como já tinha falado, por ser uma cidade, né, muito emergente culturalmente falando.
Então, qualquer volta na cidade já é muito inspiradora, tem arte em todo lugar. E a gente que é fotógrafo de natureza não deixa passar nada. E continuando a resposta que eu tinha me falado, eu comecei o ano roteirizando bastante, mas por ser diretor de cinema, né, por ter passado por todos os departamentos, eu operei todos os departamentos, como eu tava te falando, eu precisei provar algumas coisas que eu tava falando. Então, se eu pedir alguma coisa na fotografia, eu precisei alguns clipes ir lá e operar a câmera mesmo e fazer, dizer, olha, tá vendo? Era assim, eu tô pedindo porque eu sei que é assim que faz. Da mesma forma, quando eu passei a soltar a câmera, porque se você é o diretor de fotografia de um trampo que você tá dirigindo, né? Se você tá lá preocupado em filmar aquele projeto, não vai sobrar tempo para outras coisas. Você tá com a cara na câmera. Então, se você dirige a fotografia, quem é que vai dirigir a cena? Então, é preciso ter humildade, expertise nesse sentido para ter se amadurecer ao ponto de entender que um dia você precisar confiar a câmera a alguém para você de fato dirigir a cena, dirigir a arte. E eu fui de pouquinho a pouquinho. Recentemente, eu acho que o departamento que esse ano, melhor falando, o departamento que mais me prendeu no bom sentido assim foi a direção de arte. Exatamente por ter encontrado parceiros tão bons em outros departamentos. Tipo assim, eu não gostava, eu era muito apegado aos meus roteiros, mas depois que eu conheci outras pessoas da empresa, outros amigos que escreviam bem, pode ser o roteiro de fulano e fulano filmando e eu vou fazer a arte. Ou então fulano faz a arte e eu faço o roteiro e fulano filma. Então, se a gente vai encontrando esses parceiros no caminho, vai ficando fácil exercitar, né? No caso nós, diretores de cinema, que navegam em todos os departamentos. O filme foi complicado de filmar, então acho melhor eu montar. Então, já teve esse tipo de situação também, fazer questão de montar o filme, não para provar que sou diretor, mas como eu disse, chegou um tempo que precisei fazer pedacinho de pedacinho para depois poder pedir baseado em alguma coisa, né? Não, eu fiz porque eu já passei por isso. Nossa, total. Tu falou aí que tu é diretor de filme e tal. Isso é massa, eu vi lá no teu portfólio também, inclusive assisti alguns curtas que tinha lá, inclusive alguns muito foda, assim, bem incrível mesmo. E aí, alguns deles tu foi até premiado, né? E aí, fala um pouquinho também pra gente sobre essa de onde partiu, né? Primeiro, não sei se caiu talvez um edital, alguma coisa assim, a galera te incluiu dentro, ou se foi algo que partiu de tu pra fazer esses filmes. E aí, primeiro, eu acho que seria legal tu falar qual é o filme que foi premiado, e aí falar um pouco como foi esse processo de tu ter caído pra roteirizar, pra dirigir e tal. Certo, eu sempre falo essa marca dos 3 filmes, que são literalmente os 3 filmes que eu atuei de fato. O meu primeiro filme, eu acabei de contar a história, que eu fui produtor de objeto. O produtor de objeto é a pessoa que está... o braço direito do diretor de arte. Esse é o filme Repulsa, de Eduardo Morotó. É um filme que já foi premiado melhor filme original no Festival de Tiradentes de 2019. Mas era assim, não era um filme que eu fui o diretor. O filme que eu mais tenho orgulho de falar hoje em dia o meu curta, que eu fui diretor e escritor, chamado Estrela Nazarena. Esse filme, ele partiu de um edital de roteiro, não de filme. Foram 80 candidatos, 40 homens, 40 mulheres, que escreveram histórias a nível Zona da Mata, algumas escolas, algumas organizações. E os 2 roteiros que fossem premiados, eles iam virar filme. E no tempo eu tinha acabado de sair de um curso chamado Engenho de Imagem, que o meu professor de roteiro tinha sido ninguém mais, ninguém menos que Hilton Lacerda. Grande referência de roteiro em Pernambuco e no Brasil. E o meu professor de roteiro tinha acabado de ser Hilton Lacerda, então eu tava fervilhando com muita vontade de escrever. E de cara eu já fui e escrevi o roteiro desse Estrela Nazarena, um curta de 32 páginas, e
muito imerso nessa parada. Tá no YouTube, né? Pra Tá quem no quiser YouTube, assistir. tá no YouTube. É só colocar Estrela Nazarena, escrever filme Star que já aparece. Eu assisti e, É. porra, ele é. Eu acho que dá uns 15 minutos ali mais ou menos, É né? 19 minutos. 19, pronto. E aí e você fica, por mais que seja um tempo curto, você fica muito preso ali naquela história. E aí eu lembro que quando eu tava assistindo, tipo, ele vai ali da metade pro final, onde, sem dar tanto spoiler ali pro pessoal assistir, mas a história vai acontecendo, vai dando a virada ali daquela relação do casal, aí, tipo, vai dando uma angústia, assim, em você. E aí, eu acho que, tipo, a missão, ela foi cumprida, né? De passar essa sensação pra mim, que tô o tempo inteiro vendo peças audiovisuais no dia a dia, porque trabalho com isso, querendo ou não. Ainda assim, tipo, eu fui, deu aquele embrulho, assim, no estômago, entendeu? E aí eu falei, porra, o bicho é foda. Porque, tipo, causou a Que massa. sensação que eu acho que era que queria, né? E aí, é isso. E olha que eu, obviamente, não tô numa realidade que é aquela ali do roteiro, mas imagino pra quem tem algum caso ou está dentro de algum caso ali semelhante ao que tem do roteiro ali daquela relação deles, eu imagino que deve bater muito mais forte ainda, né? Como eu disse, eu tava com muita vontade de escrever e eu coloquei. É um híbrido porque ele é uma Aham. ficção, mas ele tem a denúncia de várias amigas do tempo, né, Uhum. que tinham suas mães vítimas de violência doméstica. Então é um filme que ele tem muitos traços da realidade, inclusive o nome Total. de personagens foi baseado Baseado também em nisso. histórias reais, não da minha família, mas de pessoas Uhum. que eu ouvi falar. E esse é um filme que foi, como eu disse, né, antes de virar filme, o próprio roteiro dele já tinha sido premiado. E quando saiu também o próprio festival o próprio Tu edital, captou em Vicência não, né? Foi em Nazaré, né? ele é em Nazaré da Mata. Ele tem pequenas cenas em Vicência, mas ele é Aham. 90% gravado em Nazaré da Mata. Que a escolha da cidade também não fazia parte do enredo. Aham. A escolha da cidade. Inclusive o nome do filme tem um pouco a ver. Sim, total. Estrela Nazarenta. É. Vê, a gente falou, obviamente, tipo, de grandes produções, eu diria assim. Tipo, essa indústria de funk, que querendo ou não, tipo, é algo... É uma indústria grande, assim, dentro desse eixo musical da gente. Aí eu imagino que, obviamente, deve ter tido produções menores, outras muito maiores, mas toda esse imaginário do funk, ele já trata muito sobre essa grandiosidade, né? Usar, sei lá, aviões, carros de luxo, não sei o que, tem todo um aparato assim que por si só já torna aquela produção algo maior, né? Digamos assim. E aí, obviamente, da parte de trás ali, tipo, eu imagino também que tenha todo um aparato técnico de super câmeras e coisas do tipo, iluminação e tal. Mas aí, tipo, pra gente tentar trazer até um pouco dessa realidade, assim, obviamente, tipo, eu costumo dizer que, tipo, a melhor ferramenta é a que você tem nas mãos, né? E aí, às vezes, tipo, pô, o cara não tem a melhor câmera, o melhor sistema ali de iluminação e tal, mas ele consegue fazer e viabilizar de várias formas, desde que ele tenha aquele olhar, ele consiga entender a técnica da coisa e ele consiga ali traduzir para o que ele tem nas mãos, né? E hoje em dia o que a gente tem nas mãos é o celular, né? O tempo inteiro. E aí eu imagino até que a foto que tu tirou, que ficou incrível do menino Verdade. pulando ali, foi de celular. Foi de Não é celular. isso? Nem perguntei, mas eu imaginei que fosse. Foi de celular. E ficou uma foto foda, tá ligado? E aí é muito sobre isso, assim, tipo, você entender esse lance que, tipo, o aparato técnico principal, na verdade, tá em você, né? Ali no seu olhar, na sua mente e tal. E isso é o processo criativo ali da coisa. Mas indo pra indústria mesmo, assim. Como é que tá essa entrada? Hoje em dia a gente vez ou outra vez, não, esse filme foi gravado com um iPhone, esse comercial, enfim, várias peças assim gravadas com o celular. Como é que tá isso dentro dessa indústria? Se tu já presenciou, se tu já captou algum videoclipe ou alguma outra produção assim com o smartphone. Fala um pouquinho aí dessa entrada aí desse aparato dentro dessa indústria. Acho que os equipamentos mesmo, os equipamentos mais pesados, de ponta mesmo, ele é a última etapa do filme, assim. Quando a gente vem falar mesmo do equipamento, é porque a gente já tem bastante coisa definida. Uhum. E até definir esses equipamentos,
essa pré-produção, essa organização, ela acontece toda no celular. Inclusive essa organização estética, porque geralmente o ensaio de câmera ele vai ser feito no celular. A gente leva o celular, vai lá na possível locação, a gente leva o artista, dirige ele com o celular, e o celular acaba realmente sendo a nossa principal ferramenta de economia de tempo. Não é só uma questão financeira, uma economia de tempo e de liberdade criativa também. Porque imagina, cada vez que eu for ensaiar, cada vez que eu for imaginar se aquele plano vai dar certo, eu for lá montar a câmera, né? Já que a gente está falando de moldes industriais, a gente está gravando um cliente grande hoje, imagina montar tudo para fazer aquele ensaio. Não, se eu já conheço, já sei o que aquela câmera entrega, o que aquela lente entrega, então não tem por que eu ensaiar com ela. O celular é fundamental. E te digo mais, para eu sentir, até eu começar a sentir os meus vídeos, eu acho que tá ficando bacana. Toma uma aguinha aí. Até eu sentir. Licença aqui, é muita emoção. Pra ajudar aí no gogó. Até eu me sentir confortável de operar uma câmera e comprar uma câmera, tudo que eu tinha feito a princípio foi exercitado no celular. Inclusive, eu tinha falado, o meu primeiro videoclipe aqui de câmera foi aqui em Recife, mas eu tive uma experiência assim com o celular. Eu já fazia alguns vídeos e eu tinha um amigo, isso há muitos anos atrás, e ele ia morar fora e ele fala, não, antes de eu ir embora eu preciso gravar um videoclipe. Não tá divulgado oficialmente no meu portfólio, mas esse videoclipe talvez também ele é assim, um dos mais importantes pra mim, porque ele foi esse exercício aí que você provocou. Era o que eu tinha na mão, a vontade era grande, o cara também, ele sabia que eu tinha um olhar, ele sabia que eu tinha alguma coisa pra oferecer pra ele. Ele falou, não, a gente vai lá pra minha rua, lá na favela, pega o celular, eu tenho uma música. Eu acho que em 40 minutos ficou um registro. Até hoje, pra ele, é o melhor material que ele tem como artista. Uma coisa que é de 7 anos atrás. E pra mim, se a pergunta for essa, o que você tem é o seu celular, então você já tem tudo. Principalmente, a gente tá falando do formato videoclipe, mas o mercado, ele não está debruçado sobre o videoclipe. Ele tá... o mercado mesmo de criação de conteúdo, ele está buscando outras coisas. O videoclipe, ele é um formato sim, mas como a gente tá acompanhando o Reels, os stories, as coisas que estão mais palpáveis o tempo inteiro aparecendo pra gente, e não é feito com esses grandes equipamentos, e sim com um celular. Que por si só já tem coisa pra... E é bom que ele adapta muita coisa, né? Tipo, iluminação, e, entre outras coisas. Tipo, ele já vai adaptando ali e já facilita, né? Engraçado, Paulo, que hoje em dia... já aconteceu alguns clipes que a gente precisa de celulares com a câmera fraquinha mesmo, pra gente filmar dentro da gravação, e aquela imagem mais fraca, aquela imagem mais baixa, ajudar a gente a construir uma narrativa. Por exemplo, a gente tem um videoclipe muito conhecido, o MC Ig, MC Paiva, chamado Modo Cafajeste, que a gente queria passar uma sensação... A gente queria passar uma sensação que alguma menina do rolê ali vazou imagens do rolê. E como é que passaria essa sensação? Não tinha como pegar uma câmera com a qualidade perfeita e ficar balançando a câmera no meio do rolê pra parecer que aquilo era uma imagem vazada. Não, a gente pegou o celular mais simples que tinha na hora no set e filmou os artistas, tudo. E essas imagens, ela entrou num produto final concorrendo com as imagens da câmera. Então, mais uma vez, voltando que você provocou, mais uma vez o celular, né, sendo fundamental pra narrativa, porque se eu não tenho aquele celular fraquinho ali pra filmar na hora, eu não ia conseguir dar essa sensação de que vazaram as imagens. Inclusive, muitos videoclipes, as imagens de câmera de segurança hoje em dia são feitas de celular. É um truquezinho também no cinema. Então, a maioria dos clipes de trap, os clipes de funk que tem essas imagens que simulam câmeras de segurança, são feitas de celular. Porque de propósito mesmo as imagens precisam ser mais baixas, mais compactadas. Então o celular é uma ferramenta, continua sendo muito grande ainda dentro da produção. Já fica mais uma dica aí de bastidor, né? Eu diria assim até. Massa, velho.
Tipo, quando a gente pensa o clipe, né? Quando a gente não, né? Vocês, né? Porque eu também não tô fazendo clipe Simbora. no meu dia a dia. Mas, tipo, quando vocês pensam. Foi até uma parada que a gente tava conversando anteriormente. Querendo ou não, tipo, essa indústria musical como um todo, ela tá intimamente ligada com as redes sociais. Isso é fato. Tipo, até tipo, os grandes canais que tinha de repercussão dos videoclipes e coisas do tipo, alguns caíram já e tal. E aí, obviamente, o principal canal para essas produções é a rede social, seja do YouTube ou as próprias plataformas que até tem um formato mais vertical, né, ali do celular. Quando vocês estão ali, talvez até no brainstorming, numa fase inicial ou algo do tipo, é considerado, tipo, essa repercussão, assim, tipo, porra, eu vou fazer um clipe e aí, tipo, eu preciso pensar em como ele vai se desdobrar para um TikTok da vida, pro YouTube ou para alguma outra plataforma. É considerado isso ou fica, tipo, a arte pela arte e depois a galera vê no que dá, assim, esses desdobramentos? Não sei se eu fui tão claro assim também na Não, pergunta. foi porque você tocou numa problemática Aham, que ela é real, aham. ela tenta, e vou te dar um exemplo. Uma influencer vai lá e ela estoura uma famosa DC no TikTok. Uhum. Aí o funkeiro faz a música, né? O funkeiro, o artista que for, faz a música estoura, aí a influencer faz a DC. Aí pronto, aí chega o dia do clipe do cara. Aí o diretor não falou nada pro cara, mas o diretor convidou a influencer. Então, existe sim essa necessidade parece que para credibilizar a música, para fazer a música andar mais, como diz o ditado, é necessário que seja reapresentado de novo essa imagem. Por exemplo, se uma influência estourou aquela dancinha, então provavelmente no videoclipe daquela música, aquela dancinha vai estar presente de novo. Se não for aquela personagem que participou lá do meme ou do vídeo que viralizou, pelo menos outras dançarinas ou dançarinos fazer a mesma dancinha pra linkar que aquela música que está naquela plataforma ali, no caso YouTube, é aquela mesma hit que tá viralizando lá no TikTok. Em alguns casos, isso tá dentro até do processo da criação mesmo ali da música em si, né? O pessoal já pensar ali, talvez, no refrão, que vai ter o chiclete ali, que vai gerar uma dança, e já ter a dança, e isso já vem inicialmente no clipe pra fazer com que pegue. É claro que, como aquilo ali vai repercutir, é muito orgânico, eu diria, é muito do que realmente vai acontecer após aquilo ali estar lançado, mas eu acho que hoje em dia muita gente já pensa nessa concepção assim, já esperando que tenha uma repercussão dentro dessas plataformas. Os compositores já falam algumas palavras-chave para que... A gente começou até a ter, né, termos que vieram da música, assim, que entrou nesse cotidiano da gente, mas que é porque, tipo, tá em todas as músicas, porque é o que viraliza, né? Estão tão ligados, estão tão linkados que se a música, se o TikTok, por exemplo, ele faz a música ficar mais conhecida, lá no YouTube vai ter que ter a dancinha do TikTok dentro do clipe. Se a música ainda tá começando e ela não é conhecida no TikTok, o artista ou o compositor escreve palavras para que ela naturalmente vá pro TikTok. Então, te respondendo, realmente é uma complementando a outra. E esse é um fato novo que a gente não via antigamente. Sim, total. Né, as intermídias acontecer como tá acontecendo agora. As produções, pelo menos na Love Funk, elas são publicadas dentro do canal da Love ou é dentro dos canais dos artistas? Tudo é um acordo, Paulo, assim, ó, lá são 100 artistas, imagina, por isso que aquela conta que eu te falei dos 500 videoclipes, são 100 artistas para 5 diretores gravar, então é bastante gente, mas funciona mais ou menos assim. Existem os artistas principais, que é os que vendem mais shows, que são conhecidos a nível nacional. Eles fazem também, eles têm os seus canais,
mas geralmente a preferência é que saia no canal da produtora. Uhum. Mas tudo é acordo, às vezes o cara ele tá com um projeto é mais pessoal do que promocional, por exemplo, a produtora planeja muito um lançamento, bota muita fé naquela música, então se a produtora está acreditando muito, nada mais do que naturalmente ela saia no canal da produtora, no selo, Uhum. no caso ali a Love Funk, né, que eu tenho mais experiência. Mas pode acontecer que o artista ele tem uma música que, sei lá, o empresário dele não tá botando tanta fé, o cara, não, vamos deixar pra depois. Não, mas o cara, eu quero essa música, então tá bom, pode soltar no seu canal. Aham. Então tem sim essa flexibilidade, vai muito de acordo Com a negociação em com a si, né? negociação em si. Agora, obviamente, os donos de produtora sempre vão preferir que saiam no seu Total. canal. Até porque, querendo ou não, tipo, a própria... O próprio view ali, né? Ele monetiza, né? Com anúncios certeza. e tal. E aí, obviamente, isso deve ser muito mais um lance comercial, né? Do que... Com certeza. que outra coisa. Eu tinha a impressão que o videoclipe em si era a grande virada de chave financeira desses caras, mas na verdade não é. O videoclipe ele é uma ferramenta para isso. Uhum. Porque se o videoclipe ele vai ser visto, aquela imagem, aquele produto, no caso o artista, no caso for a política, o político, mais pessoas vão querer saber mais sobre ele, vão querer ver. Uhum. Então o videoclipe serve para que se venda os shows. Se Sim. tá vendendo shows, financeiramente compensa muito A mais. gente tá na economia do alcance, assim, né? Tipo, você precisa da atenção, né? Que muita gente chama da atenção. E aí você precisa estar alcançando ali com uma frequência alta, o máximo de gente possível, e o tempo inteiro tá aparecendo, o tempo inteiro tá sendo mencionado para poder fazer com que as relações comerciais elas aconteçam, né? E isso vem através dessa atenção. Inclusive, a gente até já foi tema aqui de outros papos, a vida pessoal ali antigamente tinha os tabloides ali, né, as revistas e tal, que falavam uma fofoca ou outra da vida dos artistas. Hoje em dia, obviamente, isso é muito mais exposto, muito mais aberto ali em rede social. E aí, querendo ou não, tipo, a arte e a vida pessoal da galera se mistura também dentro desse processo de atenção. E aí a gente vê, inclusive, até assessorias, né, trabalhando em cima disso, dessas narrativas pessoais, para fazer com que as histórias da vida daquele artista rendam uma repercussão numa rede social. E aí a gente vai tendo essa economia cada vez mais inflada ali de atenção, de alcance, para fazer com que as relações comerciais elas aconteçam. E muitas vezes acontece. Às vezes, sei lá, tipo, o cara passa por uma traição e depois lança uma música falando disso. E aí, tipo, tudo isso, essa mistura, ela acontece. Isso é muito real dos tempos atuais, né? Digamos assim. E aí, querendo ou não, é isso, né? Faz parte do zeitgeist, assim, Aconteçam situações angustiantes na vida dele pra ele escrever músicas boas. Olha só que tipo de situação. total. Não desejo uma angústia pra ele, mas ao mesmo tempo desejo, porque eu adoro as músicas dele. Que as músicas são foda, né? Tipo, o cara Aí como é precisa que eu fico? sofrer. Não quero que ele tenha angústia, mas também quero novas músicas. tem que rolar. E aí... mas é isso. É tudo muito misturado. Tá sendo massa o papo. Que Vou massa. encaminhar já aqui pros finalmente, assim, dessa Já nossa conversa. Tá tão bom, mas já. E aí, a gente pode fazer um papo 2, até em outros formatos também. A ideia é que esse realmente fosse mais essa conversa, assim, pra gente ver, Certo. ter esse teu olhar sobre essa parte, né, da indústria criativa. E aí, como eu tava falando, né, esse público que são boa parte, né, pelo menos dos que vão se interessar em assistir, eles são criadores de conteúdo. E aí, muitos estão começando, ou alguns outros que possivelmente já tenham uma experiência nesse processo de criação de conteúdo, talvez estejam almejando algum outro degrau assim dentro da indústria criativa como um todo. E aí eu queria pedir assim que
se tu puder e quiser também, né, de dar algumas dicas para essa galera que tá começando dentro de criação de conteúdo, independente de qual seja a vertente, e talvez possivelmente alguém que esteja assistindo aqui porque quer enveredar para alguma área que tu foi, seja de produção cinematográfica ou algo mais de videoclipe, mesmo musical. A gente sabe que a indústria, o cenário da gente aqui é bem rico, como tu falou, seja de brega funk ou do próprio brega por si só, ou forró, ou qualquer outra área que seja. A gente tem essa economia bem viva, assim. E aí talvez alguém que esteja querendo migrar para essa área também. E aí, por mais que tu tenha falado um pouco da tua história, seria legal, tipo, tu dar algumas dicas profissionais mesmo de como essa galera pode trilhar um melhor caminho dentro disso. Eu sou muito fã de um cara, um nordestino referência pra todos nós, Ariano Suassuna, e ele dizia uma frase repetidamente que era assim: o gosto médio é pior do que o mau gosto. Acho que essa frase ela já explica muito. Uhum. Da ideia do vídeo até o vídeo acontecer, da ideia do filme até o filme acontecer, o percurso ele é muito grande, sabe, Paulo? Então, eu imagino uma coisa, agora aquilo que eu tô imaginando, pra ela virar o vídeo e eu te emocionar e acontecer, esse percurso é muito grande. Mas ele só acontece pra quem realmente é artista. Então, a pessoa que tá lá, o aluno Berlim nesse momento, que ele buscou ser criador de conteúdo, ele não buscou do nada, tá ligado? Ele buscou porque ele sente que ele tá preparado pra aquilo, é aquilo que ele quer. Então, o artista, né, primeiro o fato de se reconhecer artista, veja só, a gente falou o nome de alguns artistas aqui, mas eu não tô falando sobre ser celebridade, sobre ser famoso, não. Tô falando sobre lidar com arte, lidar com criação, lidar com cinema, lidar com a música. Acho que se você realmente sente que você nasceu para aquilo ali, que você quer fazer aquilo ali, aí um exemplo, você não é missa de corpo presente, mas você sente que você nasceu para aquilo, você já tá estudando na Berlim, então você já deu um passo muito bom, porque você tá profissionalizando aquilo que você quer. Eu acho que o resto mesmo é testar, é como volta a fase do celular. Se eu ficar muito no plano das ideias, assim, eu não vou ter as experiências suficientes para saber se algo vai dar certo ou não. Esperando o mundo ideal acontecer. Exatamente, né? Então, pra eu hoje em dia já conseguir operar e gravar com uma câmera de 100 mil reais, eu precisei me emocionar com o celular. Lembro um dia que eu peguei o celular e vi uma senhora caminhando com um guarda-chuva. E era uma senhora que tava com um guarda-chuva muito colorido, ela também com uma roupa muito colorida, e eu fui acompanhando com o celular ela indo embora. E isso há 10 anos atrás, e aquilo, naquele dia parece que assim, a arte propriamente dita assim, conversou comigo, falou tipo, olha, não é tão difícil assim criar essas narrativas, das coisas parecer cinema. Então, testar, tá ligado? Principalmente pra quem é aqui de Recife, que tem uma cidade extremamente cinemática, como eu disse, testar e pega o seu amigo que é artista e não, vamos gravar um clipe, assim como um amigo meu que insistiu pra gravar o videoclipe dele, ele sabia mais do que eu, porque eu não tava querendo fazer porque eu só tinha o celular, mas ele sabia que dava certo. Nesse dia ele insistiu muito e tal. Nesse dia eu aprendi mais com ele do que qualquer outra coisa, porque nesse dia, caramba, ele insistiu muito porque ele sabia que sairia dali algum resultado. E até hoje ele tem muito orgulho. Tipo assim, eu tenho orgulho do início da minha trajetória, mas obviamente hoje em dia eu faço um trabalho completamente diferente. Mas eu sei a importância que teve pra ele, que até hoje pra ele é o melhor trabalho que ele tem, e pra mim, porque eu testei, né? Acho que a palavra nesse momento é testar. Então, você que tá estudando, você que tem o seu celular, às vezes eu falo assim, o celular para testar a fotografia, mas escrever também, testar escrevendo, testar o diálogo, testar o seu olhar, testar aquilo que você está buscando. Eu acho que é o melhor exercício hoje para você saber passar pelos tipos de dificuldades que você precisa passar. Não vou dizer que você vai ter uma vida eterna de tudo dando certo,
né? O próprio podcast... Muito possivelmente não, né? Mas exatamente, aí, tipo... então você precisa passar por essas coisas, então Aham. acho que uma dica é exatamente essa, é testar tudo aquilo que você quer fazer lá na frente. Se Uhum. você quer ser um roteirista, então testa escrever, escrever diálogo. Se você quer filmar, então testa pegar aquela câmera do seu amigo que você não sabe mexer, então é essa mesmo que Aham. você vai ter que pegar pra mexer, já que você não sabe mexer nela, ver o que é que ela vai Aham. pode te surpreender, enfim. Tem, eu acho tem, que... tem um livro de Neil Gaiman que eu gosto muito, que ele é... Acho que tá aí na prateleira, em algum lugar. Que é A Arte Importa. Não sei se tu já viu, que é um discurso dele na universidade, que ele foi chamado e tal, e tem um discurso. E aí ele transformou aquilo ali em livro e ele fala exatamente sobre isso. Ele disse que quando ele, tipo, de maneira resumida, né? Quando ele decide que ele se encontra, assim, que ele quer ser escritor, e porra, a gente tá falando de um dos maiores escritores de ficção da história. E aí, com vários clássicos, best-sellers, assim, tipo, o cara foda. E aí ele fala, pô, efetivamente eu nem sabia escrever, mas ele sabia que queria fazer aquilo ali, da vida dele. E aí ele foi pensando e trilhando o caminho que ele deveria fazer. Aí ele estuda jornalismo, que aí, querendo ou não, tem uma veia ali de escrita muito, muito forte, né? E aí aí ele começa a trabalhar dentro de um jornal e aí ele começa a escrever sobre coisas, obviamente que não era o que ele queria, porque ele sabia que ele queria escrever sobre ficção. E aí era o que ele tinha vocação, era o que ele fazia ali em casa, mesmo que de início assim, mas aí ele começa a escrever sobre outras coisas. Mas ele foi precisando passar por tudo isso para ele poder chegar em quem ele é hoje, tipo, ser um escritor super reconhecido no mundo inteiro. E aí, mas aí ele vai fazendo isso. Tipo, se ele fosse esperar ter o mundo ideal, o cenário perfeito, no qual ele conseguiria só colocar a arte pela arte ali, fazer com que ela se vendesse, funcionasse, ele talvez não tivesse se tornado quem ele é hoje. Mas aí ele foi fazendo, encarando todos esses degraus, sendo o ideal ou não, como etapas dessa jornada dele. E aí ele fala uma frase que é muito massa, que é tipo, ele só encarou que o tempo inteiro que ele estava produzindo isso daqui, independente de para qual fim era, ele precisava fazer boa arte. E aí o livro ele fala sobre isso, tipo, independente do que vai acontecer, tipo, pode cair o mundo, faça boa arte. O cenário pode estar completamente difícil para você, faça boa arte. Porque no fim das contas, é isso que vai importar para essa tua trajetória. E quando ele fala isso, faça boa arte, ele está falando, obviamente, da indústria criativa, artística e tal, mas isso pode ser traduzido para qualquer coisa. Tipo, toda jornada de trabalho, toda carreira profissional, ela tem os seus degraus com dificuldades, como a gente falou agora, né? Tipo assim, possivelmente vai ter muitas dificuldades durante esse processo. Mas aí, como você encara essas dificuldades fazendo boa arte, fazendo um bom trabalho, é o que vai te tornar um profissional melhor e mais reconhecido lá na frente. Porque dificuldade vai ter e vai ter para todo mundo. E aí, é claro que para um ou outro privilegiado ali, ele vai ter menos dificuldade, mas as dificuldades, elas aparecem para todo mundo. E aí, como você encara isso fazendo o seu bom trabalho, fazendo a sua boa arte, é o que vai te tornar um profissional referência, um profissional mais conceituado. E é massa, assim, esse livro. Fica aí uma dica aí também para quem estiver ouvindo. É super rápido, assim, de ler. Eu diria que em 2-3 horas você lê o livro. Ele é muito massa, é Arte Importa. E aí é de Neil Gaiman, incrível. Mas foi massa. Foi bom registro aí, não? Queria agradecer a tua presença, a ilustre presença de Felipe Sena aqui batendo um papo com a gente aqui no Berlincast, nesse formato voltado para quem está dentro do Hub Berlim, que é uma plataforma que tem diversos benefícios, não só conteúdos, mas cursos, entre outros benefícios para quem está presente aí dentro dessa comunidade. Alguns recortes, alguns trechos dessa conversa aqui com o Felipe Sena vão ficar disponíveis nas plataformas da gente, do YouTube, do Spotify, mas na íntegra quem vai acompanhar aí são os membros do Berlin Hub. É isso. Tô feliz pra caramba de ter
a tua presença aqui com a gente na Berlim. Feliz pra cacete também da gente ter se encontrado esse ano. Carcará, nosso querido editor que não tá aparecendo na câmera agora, mas já deu a sua cara aqui em alguns outros momentos no podcast, fez esse link da gente trabalhar junto nesse período de campanha eleitoral. E por mais que fisicamente a gente tivesse em cidades diferentes, né? Porque a gente abraçou várias campanhas, mas tipo, a gente foi acompanhando daqui também todo esse processo de criação, né? Criativa ali que tu tava desenvolvendo. Foi massa. É uma experiência foda. Tipo, a gente foi te admirando cada vez mais. E eu espero que seja o Bom, tô início feliz. de uma trajetória aí massa tua com a Berlim, com a Birresult. E é isso. Felipe Sena aí, com toda a sua experiência, trazendo aí um pouco da sua história, da sua experiência aqui pro Berlincast. Valeu! Agradecer aí, né, como eu falei, é uma casa que eu tenho uma admiração de longa data, Uhum, uma tarde especial. Agradecer a Paula, a equipe que montou aqui esse bate-papo. E com certeza, como você falou, é só o começo. A gente vai trabalhar. A Berlim é um selo que eu confio muito, tem tudo a ver. O que eu gosto é determinação, qualidade. E é isso, que venham os próximos trabalhos aí pra gente brilhar. vamos E eu nessa. tô em casa, nada mais gostoso e determinante do que fazer alguma coisa quando você tá em casa. Então, é Total. isso. Vamos embora. Vamos Obrigado. nessa. Valeu, galera!